Oi, gente, tô aqui deitado sem fazer nada. Hoje eu dormi, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã eu tenho que ir lá no Van Diesel, preparar as coisas do aniversário, né? Do meu aniversário. Tô aqui deitada, enrolada. Um ventiladorzinho daquela, cadê o ventilador? Cadê? Ventiladorzinho ligado. Aqui tá bom, aqui tá bom. E vocês aí, tá bom de também? Maquebau, maquebau, maquebau. Desculpa. Bye, bye.